vai ter o painel de discussões, né, com o tema Qual alimentação sustentará a vida no futuro? Acho que tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar rapidinho para responder. Perguntaram assim, então comer mal e feliz está legal. Rapidinho aqui, que eu acho que eu acabei não falando, mas a minha história com o alimento vivo foi exatamente isso, né? Eu consegui também, assim como algumas aqui comentaram, fazer um restart no meu organismo, né? Eu me livrei também de várias doenças que eu tinha, não só físicas, mas emocionais também. Então, o nosso corpo, às vezes, a pessoa sofre, tem algum sofrimento, está com mal-estar, ou tem um sofrimento, acha que o problema é psicológico, e às vezes é uma intolerância alimentar, uma intoxicação alimentar que está fazendo mal para a gente. Então, eu cresci com várias enfermidades também, eu tomava antidepressivo, tarja preta, e eu consegui me livrar de todos esses sentimentos e de todas essas enfermidades que eu tinha também, problemas seríssimos de sinusite. Gente, vocês não sabem como é bom respirar pelo nariz. Sabe como é que é bom? Só quem teve o nariz tapado por muito tempo sabe o que é isso, né? Então, o alimento vivo me trouxe essa qualidade de vida. Essa minha tia, que está com 101 anos, com muita alegria, ela teve muitas enfermidades durante a vida, sim, por ter tido esses excessos alimentares, e ela é a base de remédio até hoje, mas ela vive nessa harmonia de viver, né? Então, a gente não está falando só da qualidade da comida também, mas a nossa energia que a gente coloca na comida. Obrigada, Lá. Eu vou, então, dar um além disso, né? Porque é o que eu falo, as toxinas vêm por todos os lugares, né? A alimentação, ela é a principal maneira de você se desintoxicar. Mas aquela pessoa que está de bem com a vida, né, Ju, que ela consegue transmutar todas essas emoções, esses estresses, está super de bem com a vida, não tem aquele senhorzinho também que envelheceu e que bebe, 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 fuma, fuma, fuma e nunca teve doença. Então, por quê? Porque o corpo dele está processando aquilo, sabe processar aquelas toxinas, né? Então, assim, quando a gente está intoxicado, a alimentação vai ajudar muito. Agora, você se intoxica pelo ar, pela água, pela alimentação, pelas emoções, pelo estresse, então é todo um conjunto. Então, tudo vai depender de como o teu corpo processa. A tua tia, ela tem o segredo de processar no outro nível. Só que é muito difícil. Agora, a alimentação, ela vai ajudar todo mundo. Então, eu também, claro que não é para, vamos comer mal e ficar feliz, porque eu quero ver quem é que está em harmonia aí nesse caos todo. Só para complementar, as minhas tias ficam falando, ela também é musicista, hein? Ela toca piano todos os dias. A música também ajuda muito nesse processo aí, hein? Márcia, abre teu vídeo, por favor. Oi, gurias! Coisa linda, Lara, gratidão! Elevei minha alma aqui, a música é sensacional. E com esse gancho aí, com esse link, eu vou dizer, é impressionante como quando a gente se dedica, a alimentação é uma parte, como a gente está falando aqui, né? E ela é uma parte muito importante, ela é muito percentual alto aí da nossa saúde, do nosso bem-estar, mas ela precisa de um equilíbrio geral. E eu também sou fã voltei agora a estudar piano, estou numa alegria, e é um dom, assim, que eu tinha desde criança, que eu larguei. E eu posso dizer que isso é importante na vida, a gente tem fases, e a cada fase se apresentam coisas novas. E eu tinha também, assim como a Ju falou, eu não respirava quando eu era criança, era horrível, só quem não respirou, Ju, eu concordo contigo. Porém, eu tive uma luz divina, assim, que me iluminou para parar de tomar leite, né? Isso antes de conhecer a alimentação viva. E foi imediato. Eu nunca mais tive nada. Gente, o que eu sofri de tratamento, de teste, o que fizeram comigo quando eu era criança. Bastou parar de consumir leite, né? De tomar leite. Eu não sabia, obviamente, mas a grande transformação, e que eu quero dizer para vocês, é assim, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, eu trabalhava com alimentos processados, industrializados. Eu tinha uma indústria alimentícia. E eu vendia muito alimento industrializado, principalmente para crianças. Então, vocês vejam assim, ó, com 50 anos eu dei essa virada na vida, era uma empresa familiar,
outra chamada, assim, né? Outro chamamento que a gente sentiu, a gente vendeu essa empresa e passamos, então, a buscar, nessa busca de algo mais integrativo, que nos trouxesse... A gente viu que aquelas crianças comendo aquele alimento ali, a base era salsicha, para vocês terem uma ideia, né? Mas a gente era ignorante, no sentido de não saber. A gente foi criado comendo cachorrinho quente em festinha, né? Então, eu tenho 62 anos. Então, eu já sou de uma época, assim, diferente de vocês, né? Anterior, eu passei por muitas coisas. Aquilo, para nós, era muito natural, aquelas festinhas. A gente esperava ansiosamente por tudo aquilo, né? Hoje eu tenho essa consciência, estudo há mais de 10 anos, né? E a gente, então, até que um dia aconteceu de encontrar alimentação viva lá com o Dr. Alberto Peribanês Gonzalez, o autor de Lugar de Médica na Cozinha, numa imersão, e de lá não parei mais, porque essa alimentação, ela traz essa vitalidade, a gente fica muito criativo e muito vivo, né? 2 meses depois do curso, eu já estava dando curso de alimentação viva, quando ninguém nunca tinha ouvido falar disso, parecia ET, assim, né? Então, foi muito legal essa caminhada, eu nunca mais parei. E a gente, e mais lindo de tudo isso é que a gente se conecta, né? Conecta com pessoas como nós que estamos aqui, palestrantes, mas também quem está nos ouvindo e vai nos ouvir. Enfim, a gente aprende mais do que ensina, né? Só quem tem a oportunidade de fazer essa troca sente isso, como a gente aprende. E os depoimentos são lindos, lindos. Eu vou colecionando depoimentos e vou compartilhando para servir de inspiração mesmo. Eu adorei, Ju, quando tu falou que saúde não se negocia, gente. Não é só um docinho, né, para aquela criança. Não é, gente, é vício, vocês estão viciando o paladar. E eu, mais do que isso não é legal, porque vocês estão tirando a oportunidade da criança de sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. Isso que é o principal para mim. A criança, ela não compra doce sozinha, ela não aprende a comer doce nem a tomar refrigerante. Então, trazer essa consciência, né? Então, é isso que eu quero dizer assim para vocês, a consciência é muito importante e o mundo está pedindo que a gente compartilhe isso. Vamos lá, juntos somos um, né? Só complementando o que a Márcia falou aqui, eu sou a minha grande diva inspiradora, a Anne Sophie, que participou ontem, e ela foi uma grande motivadora para mim, porque quando a gente decide ter muito filho, né, é um desafio, porque criança fica doente toda hora, né, gente? Não, criança não tem que ficar doente, não. O normal é a criança ter saúde. E quando a gente descobre isso, é uma chave que vira, é uma clareza de vida, e é muito mais fácil criança com saúde, gente. Vocês não têm ideia do que é uma mãe de criança pequena em cidade grande, todo final de semana, está onde? Na emergência. E eu queria viver a vida, eu queria empreender, eu queria fazer outras coisas, eu não podia estar toda hora na emergência. Gente, criança doente é tão desagradável. Ai, meu coração fica muito apertado. Então, ter saúde a gente se apropria disso, a gente se apropria da responsabilidade da nossa saúde, e criança não tem que ficar doente toda hora, não. Criança tem que ter saúde. Ela tem que poder ir para a chuva, poder brincar no tempo, poder brincar no sol com o pé descalço. Isso é interessante, que eu participo de vários grupos de mães, né, de criança pequena, e a frase que eu mais escuto, além dessa que o docinho não faz mal, é a seguinte: gente, aqui em casa está todo mundo no antibiótico porque virou o tempo. Gente, virar o tempo, não tem problema nenhum, virar o tempo é maravilhoso, vai molhar as plantas, isso não vai causar enfermidade na criança. Ela pode até ter um clima mais úmido, favorecer a mucosidade, beleza, mas fazer com que ela tenha uma inflamação, uma otite, uma sinusite, isso não tem a ver com o tempo, tem a ver com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Então, eu vejo essas crianças se alimentando com muitos alimentos industrializados, artificiais, e depois tendo essas enfermidades. Então, para mim, foi um encontro de vida aprender, e eu me apropriei muito disso, e a minha grande incentivadora, sem dúvida nenhuma, foi a Anne Sophie, que sempre deu esse depoimento, que ela não podia adoecer, que ela não tinha dinheiro para pagar remédio, e ela precisava realmente manter a saúde dela lá em cima. E eu me apropriei disso também, e eu mantenho a qualidade da saúde dos meus filhos justamente mantendo essa alimentação natureba mesmo, natural, com alimentos limpos, alimentos sem aditivos e sem tantos produtos industrializados aí.
Ju, Guita, quer falar um pouquinho? Aí depois eu complemento. Oi, gente. Lara, estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Sim. Então, na verdade, está tudo ok, Lara. Se você quiser seguir. Não, pode falar. Pode falar primeiro. Sim? Tá. Então, gente, eu acho assim que, como o tema dessa finalização aqui, né, do nosso encontro, é um alimento que sustenta o planeta, eu não vejo outro caminho que não seja esse. A gente sustentar a nossa própria vida e a vida no planeta através de um alimento limpo, justo. O alimento vivo, ele é limpo. A gente procura usar alimentos sem agrotóxicos, ele é justo. É um alimento que sustenta a vida, inclusive, dos pequenos produtores, porque o alimento sem agrotóxico, ele não vai vir do agronegócio, ele vai vir do pequeno produtor. Então, a gente sustenta a vida, inclusive, daquele brasileiro que está lá batendo na cara do sistema para produzir um alimento limpo, né? Então, um alimento justo, porque, não sei se vocês sabem, mas hoje o agronegócio é um dos maiores empregadores do emprego, né? Mas é onde mais a gente tem mão de obra escrava infantil, ainda, em pleno século XXI. Então, o que a gente está comendo, né? Quando a gente come esse alimento? Que tipo de vida a gente está sustentando? Ou a vida nesse alimento industrializado, totalmente desvitalizado, porque, como eu disse para vocês quando eu estava apresentando a receita, o sol está dentro do alimento vivo, é feito fotossíntese. O que é fotossíntese? É o sol sintetizado dentro de um alimento. Se eu tiro esse sol, cozinho um alimento natural, ele já perdeu vitalidade, mas ele ainda é. Mas e quando eu passo pela indústria? Aí eu acrescento açúcares, eu acrescento, já vem com agrotóxico, eu acrescento aditivos químicos. Isso deixa de ser alimento. E também, em relação aos alimentos de origem animal, isso não sustenta mais a vida no planeta. Ou a gente vai ter uma redução drástica, ou vai morrer todo mundo, né? É bem dramático isso, mas é muito verdade. Não dá mais para a gente desmatar a floresta amazônica para a gente ter o nosso bifinho no prato, para a gente ter a nossa picanha no churrasco. Então, precisa de um grande despertar nessa questão, que não é assim, ai, que bonitinha, ela é vegana protetora dos animais. Não. Ela reduziu as proteínas animais pela vida do planeta, e a nossa também, porque é uma das coisas que mais destrói o nosso intestino, e a vida dentro de nós, porque a nossa flora intestinal está toda dentro, as bactérias que produzem saúde estão todas dentro do nosso intestino. Então, se tem um alimento que destrói o intestino, ele está destruindo a nossa vida, e de dentro para fora, a vida do planeta. Então, assim, eu vejo a alimentação viva como uma grande saída para sustentar a vida no planeta. Mas não é fácil. Mudar a alimentação não é fácil. Eu já acompanhei muitas pessoas na transição alimentar. E a grande dica que eu quero deixar é: faça, mas se respeite também. Não precisa tirar tudo de uma vez. O que você consegue fazer para agora? Agora eu consigo tirar a carne vermelha, que bom. Ai, mas o frango, o porco também destrói o planeta, destroem. Mas você tem que se respeitar. Então, vamos deixar para daqui 2 meses, dar mais um passo? Vamos colocar uma sementinha na água e usar, em vez de usar ela seca? Vamos colocar o grande bico na água para fazer o hummus? Então, o universo funciona por processos. E, às vezes, a gente não quer respeitar os nossos processos. A gente quer chegar na linha de chegada sem passar pelo caminho. Então, tá tudo certo fazer aos poucos. Não é para amanhã. Eu falo muito isso na questão do emagrecimento também. As pessoas querem emagrecer para amanhã e não precisa. Tudo tem que ser feito com amorosidade, com a gente e com o planeta. Porque se a gente não conseguir ter amorosidade com a gente, mesmo no nosso processo de mudança, a gente não vai conseguir ter amorosidade com o planeta. Olha quem veio visitar. A gente não vai conseguir ter amorosidade com o planeta. Então, façam no processo de vocês, né? A gente leva 4 luas para menstruar, a gente leva 1 ano lunar
para ter uma criança, todo o universo tem processos, nada é assim. E para mudar a alimentação, a gente precisa respeitar esses processos, fazendo todos os dias um pouquinho mais do que a gente fez ontem. Então, é não parar, mas também não acelerar, porque se você acelerar, você desiste. E daí você volta para aquele lugar onde você não queria mais estar. É isso. Muito bom, muito bom. Sobre a alimentação que sustentará a vida no futuro, o que eu enxergo é que, bem, a gente teve aí um aviso em 2020, né, com esse vírus. E tinha pessoas até que falavam assim, mas não adianta ser saudável, um monte de gente saudável está morrendo, ainda escutei isso, né? Tô doido, né? Mas, assim, o que eu enxergo é o seguinte, o que será, como será o futuro? Será que não vai ter muito mais vírus do que já teve agora? E, assim, tirando esse vírus, que é uma ameaça externa que foi bem visível, quantas pessoas morrem, na verdade, por pressão alta, né, doenças cardíacas, por diabetes, por câncer? E o que fazer para não chegar nessas doenças, ou até para reverter essas doenças, se não uma alimentação à base de plantas, e alimentação viva, porque quando você fala assim, alimentação à base de plantas, o plant-based diet, você bota na internet, você vai achar artigos comprovando tudo isso. A alimentação viva você também acha artigos, mais menos. Só que a alimentação viva é alimentação à base de plantas, só que com a sua potência máxima, ele é um presente, que ainda vem a vitalidade, o prana. Então, assim, eu não enxergo um futuro, né, não sei daqui a quanto tempo, que aí vai estar em harmonia também com o planeta, né, como a Juliana falou, com os animais, com o meio ambiente, do que não seja essa alimentação. Do jeito que a gente continua com essa alimentação, que a gente não está nem aí para o planeta, não está nem aí para o nosso corpo, não está nem aí para os animais, né? A gente só está pensando no prazer. E olha que o que a gente fez hoje, gente, foi tudo delicioso. A gente pode, sim, para alimentação que seja saudável para o planeta, para o corpo, para os animais, e que ainda seja deliciosa. Então, para mim, não tem saída, é dar o passinho. E é o que a Ju falou, é isso. Não é assim, cara, mas eu não tenho como deixar minha carne. Tudo bem, não é para deixar a sua carne, mas é para dar um passo. Porque se você dá um passo nessa direção, você aumenta no seu prato quantidade de legumes, de verdura e fruta, e, de repente, você vai ver que aquela comida que faz mal, que impacta mais o ambiente, tudo vai começar a diminuir. E pronto. E você já está dando um passo. Não sei quem tem aqui os dados do Segunda Sem Carne, que eu amo, né? Se você ficar um diazinho na segunda-feira, na semana, o impacto positivo no meio ambiente, né? E a gente sabe o impacto para a saúde da gente. Eu lembro quando eu aprendi alimentação viva, o Kailash, que é um dos instrutores do Instituto Enigma, ele falou assim, eu conheci a alimentação viva porque um amigo meu de faculdade de nutrição passou as férias do verão fora, chega ele e a família dele, todos com a pele linda, radiantes, vibrantes, e ele falou assim, caramba, o que vocês fizeram? Vocês rejuvenesceram em umas férias, né? Cara, a gente conheceu a alimentação viva, a gente resolveu fazer um dia na semana. A nossa família faz um dia na semana, e todos foram impactados com um dia na semana. Então, é demais, né? É por isso que a gente, assim, quando a gente conhece, a gente se apaixona e quer o quê? Que todo mundo conhece, porque é o elixir da juventude. Então, é isso. Gratidão imensa. Só para complementar rapidinho aqui, lembrar que a gente não herda doença, a gente herda hábitos alimentares, né? E o que causa uma intoxicação e tudo mais. E quando alguma mãe liga para mim e fala assim, Ju, descobri que meu filho é alérgico a leite, me ajuda, o que eu faço? Eu falei, meu amor, agradeça. Você vai descobrir um monte, uma infinidade de outros alimentos que você pode estar comendo e veja isso como uma grande, realmente, oportunidade de se nutrir de outras fontes alimentares maravilhosas. Então, que a gente tem uma quantidade de alimentos, né? Ontem teve a Punk, o chefe falando sobre as plantas alimentícias não convencionais. Gratidão, viu? Por estar aqui com vocês. Ju, linda, minha xará, Márcia, Lara. Muito bom. E só acrescentar sobre a criança, a experiência que eu tenho com meu filho de 5 anos, ele na barriga, ele foi para o Instituto Enigma comigo, que eu fiquei lá 2 semanas, ele já tomou muito shot da gama do trigo. Quando ele nasceu, né, depois de 6 meses começa a comer, o que ele comeu? Suco verde. Foi suco verde que ele começou a tomar na mamadeira, e hoje em dia um monte de gente me liga mostrando, né, que faz isso com os filhos.
E aí, depois de até 2 anos, eu controlei 100% a alimentação dele, porque ele não tinha vontade própria. Ele era 100% plant-based, né, à base de plantas, sem nada de industrializado, sem uma gota de açúcar, nem uma gota de glúten, nada. A partir daí, infelizmente, ele começou o quê? A olhar ao redor dele, e aí criar, e ter vontade de imitar o irmão mais velho, o pai, os amiguinhos, né? E hoje em dia aí eu falo, isso dá meleca, esse negócio do leite, né? Eu falo assim, ó, isso aí com essa comida dá meleca. Mas por que eu falo que dá meleca? Porque, gente, ele fica entupido na mesma hora. Eu vejo, ele começa a ter nariz escorrendo. Infelizmente, aqui em casa eu estou meio sozinha nisso, aí fica meio que dividido. Mas ele é super saudável, nunca tomou antibiótico, mas esse ano ele teve uma garganta inflamada pela primeira vez e ficou as férias dele 3 dias de cama, sabe? Eu ia dar antibiótico, mas estava na serra, graças a Deus, porque chegou num ponto, né? Vou levar na médica. Ah, não, sabe por que eu não dei? Porque não tinha antibiótico para vender, a amoxicilina estava esgotada de tanta gente estar usando. E, enfim, essa doideira aí da vida atual, e graças a Deus eu não dei, porque foi uma pressão, agora vai ter que dar, né? Febrão há mais de 4, 5 dias, e eu sei que, infelizmente, tem a ver a alimentação, mas ele continua sendo a criança mais saudável, mesmo comendo as coisas que dão meleca no fim de semana, que ele fica contando os dias para ir lá comer bala, comer o picolé, enfim, é isso. Eu quero só finalizar, gente, eu acho que disso aí, do futuro do planeta, eu acho que a gente concorda num ponto, que a gente pode incluir, né, no lugar de excluir, todas nós falamos disso, então com muita paciência com a gente mesma, e com as pessoas que a gente está orientando, porque quando a gente conheceu, como tu falaste, Lara, eu queria que todo mundo só comesse, experimentasse alimentação viva, porque todo mundo ia ficar doente. Ninguém me entendeu, parecia que eu tinha vida de um outro planeta. Então, e sair do automático, porque a gente tem essa tendência a repetir os hábitos que a gente está acostumada e comprar essas ideias, que comer bem é caro, que comer bem é sem graça, que é difícil, que eu não sei cozinhar e que não é para mim. Então, deixa para os outros, é cômodo, porque sair da sua zona ali, muitas pessoas querem e não conseguem. Então, assim, ó, cada um a seu tempo, em tudo na vida. Não é todo mundo que vai num curso como tu, Lara, como eu, e já sai, né, loucamente entusiasmado. Cada um tem o seu temperamento e o seu meio onde vive. Existe muito apego. Eu vejo um apego, assim, ao pudim da mãe, né, da avó, o bolo da vovó. Então, como é que eu como aquele bolo, eu volto a ser criança? Então, vamos todos ser adultos, entender que nós precisamos fazer a nossa parte, que comer é um ato político, sim, que é uma maneira da gente mudar o mundo e participar dessa mudança positivamente, sem guerra, sem impor, só na paz, né? Então, eu deixo esse recado, assim, para a gente, com amor e paz, mudar realmente o mundo, que a gente consegue, e vai dar tudo certo, né? Eu também vejo essa caminhada, assim, a fermentação, brotar, germinar dos brotos, toda essa vitalidade tem o poder de salvar a mim mesmo, como ser humano, e ao planeta, porque eu vou estar entendendo que todas as minhas escolhas impactam no meio ambiente. Então, esse é o meu recado, assim, para todos. Ó, só para finalizar aqui, deixa eu colocar aqui a fotinho do que eu fiz aqui no Dia das Crianças, para mostrar que é possível, minha gente. Só tem frutinha colorindo aí, tudo desidratado. Essa farinhazinha é farinha de banana verde. Então, é possível, com um pouco de criatividade, a gente processar os alimentos. E é um desafio. Eu falo que tem que rebolar todos os dias quando tem criança no meio, né? Porque as opções são muito coloridas, são muito variáveis, assim, tem aquela balinha de dentadura. Então, lidar com essa é uma concorrência desleal, né, gente? Então, a gente tem que sempre trabalhar realmente o que a Lara falou, mostrar o benefício, né? Falar, olha, se você comer isso aqui, eu ainda estou naquela fase que estou rebolando ainda. Então, por exemplo, quer tomar açaí? Eu pego o açaí puro e bato com a bananinha nanica madurinha. Então, eles não conhecem, até hoje não conheceram um açaí tradicional, né, um brigadeiro, eles não sabem o que é isso. Então, eles se satisfazem
com os alimentos que eu ofereço, que é aquilo que eu falei, o paladar ainda está lá desde que nasceu com esses docinhos naturais, então tá fácil ainda. Por aqui ainda estou rebolando bastante aqui para manter. E muito interessante que o meu de 6 anos está começando já a ter uma consciência assim, maior sobre os outros alimentos que tem nas festinhas. Ele falou assim, mas quer saber? Quando crescer eu vou ser chefe, porque eu vou fazer um monte de alimento bonito desse aí, tudo que eu posso comer. Eu falei, ótimo, porque aqui em casa não é só ter a saúde, né? Eles realmente têm alergias alimentares e a gente tem que manter uma restrição, sim. É isso, gente. Para dar entrada ao próximo painel, gratidão imensa a vocês todos. Gratidão.